Bom dia, devocional com o pastor Leandro Leite. Nesta manhã eu tenho uma palavra para você, Salmo de número 23, onde nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Esse salmo foi escrito pelo salmista Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, homem esse que tem muita propriedade em sua vida para falar a respeito de pastor. Davi, uma boa parte da sua vida, ele passou pastoreando ovelha. Então, quando ele fala nesse salmo, ele fala com muita autoridade. Primeiramente, porque ele sabia muito bem o perigo que as suas ovelhas corriam. E por duas vezes, diz a Bíblia Sagrada, que quando ele falava ali com o rei Saul, ele esclareceu a Saul que por duas vezes as suas ovelhas estavam em perigo e ele a defendeu de um urso e de um leão. Quando o salmista nos escreve o Salmo 23, ele fala da segurança que nós devemos ter em Deus. Ele fala que Deus é o meu pastor, Deus não será, Deus é. Essa palavra está no presente. Isso prova os cuidados que Deus tem para com as nossas vidas. Que como ovelhas do Senhor, muitas das vezes, a gente se desgarra por alguma situação, a gente quer sair da direção e Ele sempre está lá do nosso lado para nos guiar. No Salmo de número 23, Davi expressa os cuidados de Deus como nosso pastor. Quando nós chegamos no versículo 2, ele diz: olha, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi nos revela que vai ter momentos que a nossa vida vai ser um turbilhão. Nós vamos estar passando por adversidades e por lutas, que é como o mar quando ele está no seu pico das águas agitadas. Mas salmista Davi nos dá uma garantia que Deus cuidará de nós, mesmo que a gente esteja passando por essa situação. No livro de Naum, no capítulo de número 1, versículo 3, a Bíblia nos fala, na parte B do versículo, que Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Muitas das vezes a nossa vida está assim, mas Deus está guardando a gente como um bom pastor guarda as suas ovelhas. No verso 2 ele fala: refrigera a minha alma, guia-me mansamente, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Outra verdade muito importante, porque hoje a doença do século é a enfermidade da alma. Muitas pessoas têm sido afligidas nesse campo, nesse território, aonde muitas das vezes o homem, medicina não pode ir, mas de uma coisa é verdade: Deus pode ir. A sua palavra nos diz lá no livro de Hebreus que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até o divisor da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações. Isso nos prova que Deus é aquele que conhece a aflição da nossa alma, a dor da nossa alma. Você precisa entender que as angústias internas, os sofrimentos internos que a gente passa, Deus vê. E Deus está dizendo para você que Ele vai trazer refrigério para a tua alma. Quando nós chegamos no versículo número 4, Davi ultrapassa o limite do seu conceito, daquilo que ele está falando a respeito do pastor, e ele diz: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi está nos expressando situações que nós enfrentamos dia a dia, onde muitas das vezes passamos por situações onde a morte nos cerca, onde a morte está por perto, mas ele diz: ainda que eu passasse. Ele está dizendo que ele não está, mas se ele vier passar, ele diz o seguinte: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi usa a expressão do pastor, do cajado do pastor aqui, porque os cajados dos pastores da época, eles tinham uma envergadura na sua ponta. Aquela envergadura servia para que, se uma das suas ovelhas saísse do trilho do caminho e fosse para um precipício ou para um caminho escorregadio, o pastor com o seu cajado puxava a ovelha para perto de si, para não permitir que ela viesse cair e a se machucar. Davi, quando nos afirma no versículo 4, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ele está dizendo isso: ainda que eu passe por essas situações, Deus me trará para perto de si e cuidará de mim, porque Deus é aquele que tem cuidados especiais para com as nossas vidas. Quando nós chegamos no versículo 5, ele diz: prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi nos traz uma outra mensagem interessante. Ele diz: olha, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Davi faz questão de destacar e de nos ensinar que os nossos adversários não precisam estar longe, eles precisam estar perto,
para muitas das vezes contemplar as bênçãos que o Senhor derramará sobre as nossas vidas. Só que outra coisa interessante que Davi nos ensina é que tudo aquilo que ele possuiu, tudo aquilo que ele tem, todo o seu talento, tudo aquilo que ele realizava era por conta da unção de Deus que estava derramada sobre a sua vida. No livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27, vai dizer que é por conta dessa unção que o jugo é despedaçado. Então que nesta manhã você possa receber essa palavra da parte de Deus, que você possa usufruir dessa palavra, que o teu dia seja um dia guardado pelo nosso bom pastor, que o nosso bom Deus cuide de você nesse dia de hoje e dê um dia para você cheio de vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e um ótimo dia na paz do Senhor. Uai, seu app de vídeos curtos.